Olá, povo de Deus, graça e paz a todos. Estamos aqui de volta com mais um texto da Palavra de Deus para meditação. E a respeito da guerra que está acontecendo entre Israel e o Hamas lá na Palestina, muita gente tem me perguntado a minha opinião. Eu também tenho visto muita coisa aí que estão postando na internet, se já é o fim, se Jesus já está vindo, se Jesus já veio, quais são os próximos acontecimentos. Qual é a situação que nós estamos vivendo hoje do ponto de vista espiritual, escatológico, né? Que é a parte da teologia que estuda os acontecimentos dos últimos dias. Eu vou meditar aqui num texto que Jesus profetizou lá no livro de Mateus, capítulo 24. Ele predisse tudo isso que ia acontecer um pouco antes do arrebatamento, um pouco antes da sua segunda vinda, um pouco antes da tribulação, dos 7 anos. Ele fez algumas previsões aqui e deixou escrito pra gente. Então eu queria ler aqui no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 4 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar iniquidades, o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Então aqui Jesus ele não define o dia, não define a hora, mas ele define um tempo, ele define alguns sinais que estariam apontando para que mostrasse aos crentes, aos eleitos, à igreja e aqueles que quiserem se converter, entregar sua vida para Jesus, que nós estaremos vivendo os últimos dias. Ninguém melhor do que o próprio Jesus para explicar o que ele mesmo vai fazer, né? Ele começa dizendo aqui no versículo 4, irmãos, que para a gente ficar acautelado, que ninguém nos engane. Então ele começa dizendo que haveria alguns sinais. O primeiro sinal dele é um sinal nos homens. Os homens iam estar se enganando. Ia ser um período de muita traição. Ia ser um período de muito escândalo, né? Paulo lá no livro de Timóteo fala que nos últimos dias iriam vir tempos difíceis. O homem seria amante de si mesmo. O homem seria irreconciliável, egocêntrico. Então essa é um sinal na humanidade, é um sinal no homem, é um sinal de que ele estaria cada vez mais pensando em si, cada vez mais pensando na sua carreira profissional, cada vez mais pensando na sua carreira empresarial, financeira, uma pessoa muito voltada para o corpo, né? Um excesso de culto ao próprio corpo, embelezamento. Não estou dizendo aqui que seja errado você cuidar do seu corpo, fazer uma caminhada, uma academia, não é isso. Eu estou dizendo aqui que seria um endeusamento. O erro está no endeusamento de si próprio, né? Uma auto-adoração, né? de uma imagem que você quer mostrar, à custa de muito tempo numa academia, de muito tempo dedicado, né? Também não quis dizer aqui, quando falei de carreira de trabalho, de empresário, que você não tem que trabalhar, você não tem que estudar, fazer faculdade. O que está sendo aqui mostrado por Jesus é um período de egocentrismo, é um período em que as pessoas estão muito voltadas para si mesmo. E não é à toa que ele diz lá no versículo 12 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É uma lógica espiritual. Você deixa de orar, deixa de buscar Deus, deixa de frequentar uma igreja, deixa de frequentar sua célula, deixa de ser discipulado, de ser mentoreado por uma autoridade. E é claro que você vai se dedicar a outras coisas, você vai esfriar, você vai desanimar e a iniquidade vai aumentar, ou seja, a prática daqueles pecados que você sabe que é pecado, você sabe que é errado, mas ainda assim você insiste em fazê-lo.
Então, esse é o primeiro sinal, um sinal que o homem seria extremamente egocêntrico, extremamente traidor, extremamente egoísta. Não vai longe, basta você fazer uma análise do mundo atual. É difícil fazer negócios hoje, é difícil. Quantas amizades hoje não estão sendo acabadas por causa de traições, relacionamentos? O homem em si, desses últimos dias, ele está cada vez mais egoísta, cada vez mais pensando em si mesmo e afastado de Deus. Por isso que o amor esfriou, porque se afastou de Deus, colocando outras coisas no lugar de Deus. O segundo sinal aqui seria guerras e rumores de guerra, né? Então a guerra entre Hamas e Israel não é a guerra, ainda não é o Armagedon, a guerra final, a mãe de todas as guerras, não. Mas é uma guerra importante que ela mostra que naquele palco ali do Oriente Médio, onde o anticristo vai reinar, no terceiro templo que vai ser construído ali, onde está a mesquita de Al-Aqsa, que para os muçulmanos do mundo inteiro é o terceiro lugar mais sagrado. Então aquele ali, Israel, Hamas, aquela área da Palestina, é o palco espiritual onde vai acontecer muitas questões espirituais citadas na Bíblia. Essa guerra, ela é mais uma de tantas outras que vão acontecer, e que ela mostra o que Jesus realmente falou, que haveriam guerras, rumores de guerras, nações se levantando. Paralelo à guerra de Israel e Hamas, está acontecendo a guerra da Rússia e da Ucrânia, que já 1 ano ou 2 anos antes incorporou a Crimeia. Nós estamos tendo guerras e rumores de guerra entre a China e Taiwan, entre a China e o Japão, nós estamos tendo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, nós estamos tendo em várias partes do mundo, na própria África, no Iêmen, nós estamos tendo vários rumores de guerra. Então isso está corroborando para aquilo que Jesus falou, né? Entendeu? São guerras que iriam cada vez mais intensificar nesses últimos dias, haverão mais guerras, rumores de guerra, tentativas, tudo colaborando, mostrando um sinal político, em que os homens estariam, os países, né, liderados por homens, estariam cada vez mais se ameaçando, sempre numa tentativa de aglutinar o seu próprio território, outros territórios. Então é nesse cenário aí que está sendo preparado a implantação de um governo mundial para que vai trazer uma paz falsa, um governo mundial também que vai se aproveitar de situação política que traz problemas financeiros, e problema financeiro traz fome, né, traz peste, né, já estou entrando aqui já no terceiro sinal, que são os sinais ambientais, né, pestes, maremoto, aquecimento global, seca aqui na Amazônia, a maior seca em 125 anos, enchentes, a água do rio, do Oceano Atlântico e Pacífico com aquecimento. Então, nós estamos vendo vários cenários atmosféricos, ambientais, que também mostram que o homem, na sua ganância, na sua idolatria pelo dinheiro, está acabando com o próprio planeta que vive. Isso também foi predito por Jesus. E ele fala de pestes, né? Terremotos, pestes nos lembram, indubitavelmente, a Covid, nos lembram doenças que viraram uma pandemia mundial, e eu não tenho dúvida, a Covid não foi a última, não foi a primeira, haverão outras antes de Jesus vir arrebatar a sua igreja. Nós teremos muitos cenários semelhantes ao que aconteceu na Covid. Então, nós estamos falando aqui, só repetindo, de cenários, sinais humanos, sinais políticos, sinais ambientais, né? E o principal de todos, que é os sinais espirituais, né? Um período assim de que as pessoas estarão correndo para um lado e para o outro. Muita gente vai se dizer o Cristo, não assim declaradamente, mas muitos vão dizer o significado dos acontecimentos, muitos vão querer ser os oráculos que vão estar explicando realmente o que eles acreditam que nós estamos vivendo. Muita gente está dizendo que a questão é política, porque o governo brasileiro está seguindo uma linha, outros estão dizendo que é reflexo do governo passado. Então, gente, muita gente se achando Cristo, muita gente se achando Salvador, muita gente se achando o dono da palavra final. Então, nesse momento de muita confusão, nesse momento de muito engano espiritual no mundo, em que as pessoas estão correndo atrás das igrejas, e muitas vezes correndo atrás de igreja ruim, igreja falsa, lideradas por falsos pastores que não tem nada do Espírito Santo para te dar discernimento,
né? Alguém pode dizer assim, não, mas a igreja brasileira está crescendo, a igreja brasileira está cheia de gente, somos 33 milhões de evangélicos. A igreja brasileira está inchada, gente, ela está inchada. As pessoas vão para o culto no domingo à noite, de lá eles saem e vão para a balada. Eles saem de lá, vão para festas regadas a bebidas alcoólicas, drogas, sexo e rock and roll, por exemplo. Então, isso não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é mudança de vida. O evangelho de Jesus é tu te importar com o próximo. O evangelho de Jesus é tu ser discípulo de Jesus e ir atrás de alguém para transformar aquela pessoa num discípulo de Jesus. O evangelho de Jesus traz mudança de pensamento, de paradigmas. O evangelho de Jesus coloca Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Então, nesse momento em que muitas pessoas estão como baratas tontas, totalmente desbaratinadas aí, sem saber para onde ir, eu convido você para vir para a Bíblia. A Bíblia diz aqui, no último versículo que nós lemos, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, está sendo preparado um ambiente político, ambiental, espiritual, financeiro, para que o anticristo venha reinar aqui e iniciar um período de muito sofrimento aqui. Mas antes disso, Jesus com certeza vai vir arrebatar a sua igreja, vai vir arrebatar aqueles que estão perseverando até o fim. Então a palavra que eu deixo para você hoje, baseado nos fatos, nos acontecimentos mundiais que estão aparecendo, que está sendo muito claro aí nos noticiários dessa guerra e desses outros sinais que a gente consegue perceber aqui, é que Jesus está muito próximo de vir arrebatar a sua igreja. E o que eu deixo para você nesse dia é que você não fique com medo, que você não fique espantado, não fique que nem barata tonta correndo para um lado e para o outro desesperado. Se volte para Jesus, se volte para a simplicidade do evangelho de Jesus, conserte a sua vida, coloque Jesus em primeiro lugar, dá tempo de estudar, dá tempo de trabalhar, dá tempo de fazer negócios, mas dá tempo também de ter um tempo de qualidade com Jesus e de fazer cumprir o seu mandato, o seu mandamento, cumprir a sua palavra principal, que é ir e fazer discípulos. Persevere, seja fiel na oração, seja fiel na leitura da palavra, seja fiel nos mandamentos do Senhor Jesus. Se aproxime de pessoas que sejam discípulos de Jesus e você não vai ser abalado, você vai subir junto com a igreja. Que Deus te abençoe, que esse vídeo tenha te ajudado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até a próxima, se Deus quiser.